Hoje a gente veio aqui trazer pra vocês uma lista bem interessante, né, Gustavo? Hoje, Que a gente vai discutir aqui, na verdade, algumas histórias interessantes que de repente poderiam virar ótimas séries, não é mesmo? é verdade, ó, são várias aqui. Sim, a gente pegou aqui de várias mídias diferentes, né? Tem coisas baseadas em quadrinhos, em jogos, em filmes, por exemplo, também. Então já vai deixando aquele like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente que olha isso aqui, olha a beca do menino. Ó, que tá galã. Essas da lista são algumas histórias só que a gente separou, né? A gente sabe que tem várias outras possibilidades de algumas histórias virarem séries, né? Mas a gente quis separar essas porque a gente pensou, bom, essas daqui de repente poderiam dar boas séries. Começando por ele que seria meu sonho desde a infância, que é uma série sobre Zelda, Legend of Zelda, que é um game. Seria muito difícil adaptar, né? Eu acho uma história de Zelda, no caso, para séries de TV, porque mexe muito com fantasia. Só que hoje em dia, de repente, a gente já tem mais alguns exemplos interessantes, né? Que a gente pode tirar e aproveitar em uma possível série de Zelda. O Senhor dos Anéis é uma coisa que é muito fantasiosa, e tem o Witcher também, que é um exemplo recente, Sim. que foi uma adaptação que, na minha opinião, ficou quase perfeita. Sim, deu muito certo, na verdade, né? A gente sabe que adaptações de jogos são muito difíceis de darem certo, até porque muitas vezes eles mudam a história, enfim, principalmente em filmes, né? Mas nessa série específica de The Witcher, deu muito certo. E a gente sabe que tá vindo aí a próxima série, né? Do Senhor dos Anéis pela Amazon, que eles inclusive gastaram muito dinheiro, então de repente a gente pode pensar, olha, Zelda poderia dar uma boa história. Mas tem opções, eu acho que dá pra você fazer de uma forma realista sem ficar brega, porque tem alguns Zeldas que são puxados pro realismo, como por exemplo o Twilight Princess. Só que o Breath of the Wild, que é o último Zelda, que é incrível inclusive, tem uma história que é muito boa, uma história que ela é expansiva, ela vai longe, ela tem arcos pra... até pra spin-offs podem ter ali. E Zelda ganha muito por causa do gameplay também, né? Das coisas que você pode fazer no jogo. Cada jogo de Zelda é uma história diferente, então a série poderia até ser antológica, cada temporada adaptar um jogo. Eu acho que poderia muito bem começar pelo Ocarina of Time, que é o jogo mais fantástico da história dos videogames, na minha opinião. E se não tem condição de fazer um live action, por que não um anime, de repente? Tem um cara que botou, vou até botar aqui as cenas, que ele adaptou o Zelda para um estúdio Ghibli, para a animação do estúdio Ghibli. Ficou muito interessante. Sim. Poderia até ser 3D também, numa pegada Cavaleiro do Zodíaco, mas se for para ser animação, eu prefiro animação no desenho mesmo, anime, sabe qual é? Eu também prefiro, mas eu prefiro ainda mais live action. Também, E provavelmente né? seria mais difícil, mas enfim. É muito difícil você escalar um ator para ser o Link, por exemplo. A Zelda já tem. Saoirse Ronan pra mim é Zelda. É a Zelda pronta já, né? Mas tá aí o meu sonho. Meu sonho é ver uma série de Zelda. E com as bases que a gente tem hoje de outras séries ou filmes, a gente consegue imaginar, né? Um Zelda aí interessante. Vai ter, na verdade a Netflix chegou a encomendar, só que ela meio que trocou pro Witcher. E agora a gente vai falar de um filme que seria muito interessante também se eles adaptassem para uma série de TV, que é o filme Poder Sem Limite. HBO. HBO seria interessante, né? Prime Video também. Prime Video também. De repente até a própria Netflix. Ah, não sei. Acho que a Netflix se apega a umas coisas nas séries que eu acho que não precisa ficar sempre ali. Porque se você não conhece esse filme, você precisa conhecer, né? É um filme em que os personagens ganham superpoderes por determinada situação que acontece ali, né? Que a gente não quer falar, até mesmo pra não dar spoiler. Só que eles usam esses poderes de uma forma muito realista, e não é aquele realismo tipo, por exemplo, The Boys, porque The Boys também tem uma questão de sátira, super-heróis. E surrealismo também. Surrealismo, exatamente. Eles usam também uniformes parecidos com os super-heróis dos quadrinhos de fato, né? Não, Poder Sem Limites é eu, o Jonatas e o Jorge, se ele tivesse poderes, sabe? Exatamente. Uma parada assim, bem seres humanos que não sabem lutar, não sabem nada, só chegam lá, eu sei lutar, mas... Sim, e como cada ser humano tem um tipo de pensamento diferente, né? Cada um se apega a alguma coisa e começa a agir de uma forma diferente um do outro, né? Tem um cara que sofre abusos do pai, sofre bullying no colégio, ele acaba se tornando um vilão, porque ele vai usando os poderes dele pra combater o crime, essas coisas, só que ele é um cara que tem muita coisa retraída dentro dele. Exatamente, e você também vai fazendo coisas de moleque, vamos dizer assim. Imagina, você tem 18, 20 anos e você ganha superpoderes. Você iria querer ser todo pomposo de repente pra uma menina, você iria querer ganhar vantagem em alguma coisa, por exemplo. Não necessariamente você, né, o agente aqui, mas muita gente iria querer fazer isso. Eu ia ser um vilão com certeza. Fato, anti-herói. Esse filme, inclusive, existe a possibilidade de ter o segundo, né? O segundo filme dele. Seria interessante também. Sim, mas já era pra ter feito. Até hoje não saiu, né? Verdade. Porque assim, Poder Sem Limites é um filme found footage, que é aquele estilo de filme de câmera, sabe? Que alguém mesmo do filme está filmando ali. Poderia ser uma série assim também, até porque seria até mais barata de fazer. A próxima adaptação que daria muito certo também seria Jurassic Park. Jurassic Park. Eu gosto dos filmes Jurassic World também, eu acho que são coisas pra ver no cinema, eu acho, mas uma série de repente mais intimista seria interessante também. Sim. A gente tá vendo que as séries estão ganhando uma força maior a cada ano, né? Cada ano existe uma série grande que teve um orçamento gigantesco e tal,
Jurassic Park é um filme muito famoso, enfim, marcou época lá nos anos 90, e a gente está tendo aí também Jurassic World, né, que é baseado em Jurassic Park, é a continuação, né, na verdade. E na verdade é a adaptação de um livro do Michael Crichton, que é o cara que também escreveu Westworld. Sim. Então Westworld, que é uma boa série também, uma muito boa, na verdade. Claro. E Jurassic Park não fala só sobre os animais gigantes, fala muito sobre o ser humano, sobre como a gente iria reagir com determinadas situações aí da vida, né? As pessoas, elas reagindo à capitalização de recursos. Então, assim, é um tema que pode ser bem atual, inclusive. E eles construíram uma série em torno disso, sabe? Com todos esses elementos. Você não precisa usar efeitos digitais o tempo inteiro. Não precisa ter toda hora dinossauro, sabe? Pode ter em alguns episódios só, tipo foi Game of Thrones com os dragões, por exemplo, sabe? E focando também bastante nos seres humanos. Dá pra criar uma história incrível com uma série de TV também, né? Baseada até nos livros, nos filmes também. Mas acho que poderia ser uma coisa mais intimista, uma história menor do que os filmes que são coisas grandiosas. Exatamente. Tem uma série encomendada pela Netflix já que vai ser animação, mas a gente quer ver um live action. Live action, essa é a ideia, com atores ali, e como o Gustavo falou, se fosse intimista, poderia ser até uma perna de Jurassic World, né? Poderia ser tipo um spin-off do filme. Uma terceira perna. Exatamente. E agora a série mais HBO da lista, The Last of Us. HBO, será? HBOzaço. Eu acho bem AMC também, cara. É verdade, né? Walking Dead, né? Exatamente. The Last of Us é um game, um dos melhores que eu já joguei na minha vida também. Tá no meu top 3, eu acho, da minha carreira. É uma história muito envolvente que consegue captar sentimentos, você se envolve. Você esquece que é um jogo, só se fala, caraca, morreu, cara. A moça tava com a gente, chegou aqui, não sei o que, deu isso aqui. Você sente muito. É um game de zumbis, que é uma coisa que é batida, só que é o melhor jogo de zumbi que eu já joguei na minha vida. Jogos de zumbis são batidos, mas esse não. Esse tem uma história, um enredo muito peculiar e envolvente. É uma história pós-apocalíptica, na verdade, né? É quase um filme também. Sim, é porque o cutscene do jogo, na verdade o cutscene é quando acontece aquela história ali que você não tá jogando, né? Você só tá assistindo. E o cutscene é muito bem feito. Muita gente elogia, né? Parecendo como se fosse de fato um filme, porque você assiste e joga ao mesmo tempo esse jogo. Então tem essa relação. E é muito interessante porque a gente já viu histórias parecidas, mas não iguais. Essa história é diferente, né? Você pode se apegar muito aos personagens, né? Talvez isso seja o maior, na verdade, do jogo. Você se apega à história de um cara que tem que transportar uma menina que é imune ao vírus que atacou o mundo para um laboratório. Sim. E é a questão da sobrevivência. É um cara que não quer essa responsabilidade, ele não tem nenhuma familiaridade com a menina. E o Joel, que é o personagem principal, ele é um cara muito controverso às vezes. Você tem que tomar atitudes no jogo que você fala, caraca, eu não sei se eu faria isso que ele fez. Sim. São coisas pesadas, mas é coisa de sobrevivência. Isso. Então é um personagem que você questiona ele o tempo todo, só que você é ele no jogo. Harry Potter também a gente trouxe aqui, né, pra colocar como uma possível série, só que vamos analisar aqui direitinho. Eu acho que poderia ter uma mesma pegada, como a gente disse, de Jurassic Park, que é na verdade uma grande franquia, né, em que poderia ter algumas pernas aí. Porque Harry Potter também traz muita coisa de magia, né, traz muitos efeitos especiais que talvez fosse caro para uma série de TV se você fosse usar o tempo inteiro, por exemplo. E você pode criar enredos de histórias avulsas à história do Harry Potter, por exemplo. Ele pode ser só alguém citado ali, um cara que foi muito importante. Eu tive a melhor ideia de todas. Eu sonhei com o enredo de Harry Potter, um filme, na verdade, que teria lançado, que estava sendo produzido do começo da magia, de como a magia foi criada nesse universo, só que lá na época medieval, enquanto as bruxas ainda eram queimadas, essa fase toda da criação, de como foi criada a magia nesse universo que a gente só vê na atualidade, né? O Harry Potter se passa nos anos 90, né? Que na época que foi lançado os livros, é a época presente do livro. Harry Potter, só que muitos anos atrás, muitos anos atrás. Sim. Eu sei que Animais Fantásticos também é uma prequel de anos atrás, só que tô falando lá no começo mesmo. Sim. De quando ainda tava sendo a primeira bruxa que apareceu, sei lá. A questão é que, pra essa pegada aí, que seria muito legal, é que seria interessante se fosse uma série também pra maiores. Um pouco visceral de repente, né? Mas não dá. Harry Potter é conhecido, né? Exatamente, não dá pra misturar Harry Potter com isso. Mas pode ser madura. Pode ser madura. E a gente colocou aqui na lista também a história de Y, o Último Homem. Se você não conhece essa história, você precisa conhecer. Porque ela é de um quadrinho, na verdade, né? Não é de super-herói, é uma outra pegada, né? Até porque quadrinhos não necessariamente são de super-heróis. Essa história, né, diz que em 2002 a Terra mudou. Porque todas as criaturas com o cromossomo Y teriam morrido instantaneamente ao redor do mundo inteiro, Gustavo. Olha só. No caso, todos os homens ou machos de sua espécie teriam morrido. Olha que bizarro.
É o sonho de muita gente. E com a perda da metade da civilização, né, a sociedade está à beira de um colapso e cabe às mulheres o fardo de juntar os pedaços, né, e tentar manter a nossa civilização. Só que essa situação não foi completa, né? Por quê? Porque o Yorick e seu macaquinho sobreviveram a isso, né? Um homem e seu macaquinho. E do dia pra noite, esse cara aí de só 20 e poucos anos acaba se tornando a pessoa mais importante do planeta e a chave até pra descobrir o que aconteceu, né? Só que pra ele, a pessoa mais importante do planeta é a namorada dele, Gustavo, olha só, que tá lá no outro hemisfério, no caso na Austrália. Enfim, né? Nada vai impedir de que ele vá ao encontro dela. E nessa cruzada, né? Nessa história toda, ele e o macaquinho dele vão descobrir que são muito valiosos, né? No caso, um como prêmio e outro como alvo. Aí que fica o mistério da história, né? Então, por que seria interessante? Porque dá pra imaginar muito bem, na minha opinião, pelo menos, a HBO trazendo uma história como essa, sabe? Imagina todas as possibilidades de várias histórias que você pode contar. Pra mim isso tem cheirinho de Netflix. Tem um cheirinho Netflix, mas também me lembra muito, sabe o quê? Aquele filme Filhos da Esperança, que no caso mulheres não engravidam mais, né, no filme, e acontecem várias coisas, você acaba sabendo quem é a pessoa mais nova do mundo, então dá pra criar várias situações nessa história. A gente pode até associar também ao Watchmen de certa forma, né, que tem uma pegada diferente também, tem uma história suficiente pra poder criar uma série de TV diferenciada. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo, se inscreve no canal se você quiser continuar acompanhando vídeos como esses, porque a gente traz com muita frequência. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu!